Pessoal, muito bem. A gente agora vai falar sobre a declaração do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, associando o PCC ao Guilherme Boulos. A gente vai entrevistar o Alberto Rolo, um dos maiores especialistas aqui em direito eleitoral no Brasil, mestre em direito do Estado pela PUC São Paulo e professor de direito eleitoral da Escola Paulista de Direito. Professor Alberto, como o senhor vai? Tudo bem? Boa tarde, Léo. Uma alegria falar com você e todos os amigos do SBT News. Muito bem. Professor, eu vou começar perguntando aqui de bate-pronto o seguinte. A fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela pode ser considerada em determinado momento um crime, pode atrapalhar a questão da elegibilidade do próprio governador? Como é que se ouviu isso? Existem duas formas de tratar juridicamente esse ato que foi praticado pelo governador. Uma forma é a forma criminal, para isso tem lá uma notícia crimes no TSE, que apura o crime do 323 do Código Eleitoral, que seria fake news eleitoral. Então, essa vertente está lá no TSE, é uma notícia, então vai para o Ministério Público vai decidir se leva adiante ou não. Consequência desse processo, se ele acontecer. Vamos lembrar, depende da atuação do Ministério Público, não só do candidato que se disse vítima ou se disse ofendido. Consequências, se houver condenação, suspensão de direitos políticos, né? E a outra vertente é uma AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E aí a acusação é abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação social. Essa ação deu entrada ontem mesmo, no dia da eleição, e começa na primeira instância em São Paulo, né? Como a gente fala em eleições municipais, então começa na primeira instância. Quem perder recorre para o TRE em São Paulo e quem perder recorre para o TSE em Brasília. Então essa ação fala de abusos, abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação social. Consequências dessa ação, Léo: cassação do registro do diploma do candidato, então candidato beneficiado, e aí seria o Ricardo Nunes, cassação do registro ou do diploma, depende do momento da decisão. E quem não tem registro, quem não tem diploma, não pode ser prefeito. Então, significaria cassação do mandato do Ricardo Nunes. E para o governador, a inelegibilidade. Se ficar comprovado de que houve um uso político do tal relatório da inteligência, que esse relatório, ou pelo menos os documentos, já existiam desde setembro, e de repente isso ficou guardado para ser usado como um coringa no domingo da eleição, e aí o governador também pode ser condenado, e aí a sanção do governador é a inelegibilidade por 8 anos, de 24 para frente. Então, nas próximas eleições, a partir de 24, Léo. Tudo bem. Professor, vamos ouvir exatamente a declaração do governador Tarcísio. Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Muito bem. Tem também, professor, a resposta do Boulos. Vamos para a resposta do Boulos. Fala, pessoal. Boa tarde. Dia de eleição, dia decisivo. Imaginei que ao menos hoje fosse ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que, assim, beira inacreditável, né? O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Professor, eu costumo dizer que até em guerras você tem que seguir regras, porque senão você acaba cometendo, depender do país, um crime de guerra. Nessa eleição, no primeiro turno, a gente teve uma ação muito
contundente de outro candidato, aí o Pablo Marçal, em relação a um documento que se mostrou claramente um documento falso ali, logo nos primeiros minutos, logo depois da divulgação. Agora se tem um outro momento também, no segundo turno, também de uma situação nesse sentido. O senhor, além do estudioso da justiça eleitoral e atuante, o senhor também se movimenta dentro desses espaços e dentro desses universos. A questão que eu faço para o senhor é o seguinte: a justiça eleitoral, ela mostra de forma devida quais os limites de uma atuação de determinados candidatos? Porque quando a gente vê esses dois casos, né, tanto do Tarcísio, o Tarcísio inclusive está se desculpando ali para aliados, está dizendo que não devia ter feito isso, foi de certa forma uma inexperiência política. Quem conviveu com o Tarcísio aqui em Brasília quando ele atuava em Brasília, sabe de certa forma da cortesia, mas tudo isso não importa nesse momento. A questão é, a justiça eleitoral, ela tem de fato apontado limites para a campanha. Eu não estou falando só desses dois casos, eu estou falando de uma forma geral, para que esse tipo de situação ela não aconteça às vésperas da eleição, quando você já não tem mais tempo da própria defesa do candidato tentar reverter aquela situação, quando você já não tem mais tempo de televisão, quando você não tem outra forma de fazer senão esperar que o eleitor não se convença em relação a determinadas declarações. Como é que o senhor avalia esse movimento da justiça eleitoral? Importante a sua pergunta, Léo, para a gente dizer o seguinte: a justiça eleitoral atua dentro da lei. Então, se a lei permite, se a lei prevê, possibilita essa atuação, às vezes mais extremada, com aplicação de sanções pesadas, a atuação da justiça eleitoral acontece sim, e aí a gente tem vários exemplos. Agora, não dá para querer que a justiça eleitoral puna alguém em 24 horas ou em 48 horas. Se a gente voltar lá no primeiro turno, e você relembrou a questão do Marçal, não dá. E eu dei algumas declarações nesse sentido. Foi na sexta-feira, não dá para você tirar o candidato, então, candidato da urna no domingo. O processo demora algum tempo. Então, também lembrando de exemplos, Léo, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele concorreu à eleição em 22, mas agora está inelegível. Isso significa que aquilo que ele fez de errado, então foram 2 processos que ele está condenado, aquilo que ele fez de errado naqueles 2 processos, hoje ele está sofrendo as consequências, ele está cumprindo as sanções, cumprindo a pena. Se depois vai ter anistia ou não vai ter anistia é outra história, mas a Justiça Eleitoral condenou Jair Bolsonaro em 2 processos e ele está hoje inelegível. Então eu não sei se isso vai acontecer com o Pablo Marçal, eu não sei se isso vai acontecer com o Ricardo Nunes ou o governador Tarcísio, mas a sua pergunta é: a Justiça Eleitoral age? Age, e o exemplo maior é o Jair Bolsonaro. Muito bem, muito bem. Alberto Rolo, um dos maiores especialistas, entrevista clara aqui, muito contundente também em relação a esses episódios, enfim. Muito obrigado ao senhor, espero encontrá-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Um forte abraço, um bom trabalho. Muito obrigado, Léo, agradeço mais uma vez o convite e uma boa tarde para você e todos os amigos da SBT News.